Vez no nosso evento de Ciências Criminais, no nosso Congresso Internacional de Ciências Criminais, de escutar a sua fala. Não só o seu nome, mas hoje foi um dia histórico, começando o dia com os dois professores que vieram do Rio de Janeiro, que não são criminólogos, essencialmente. Depois o professor Checaira nos brindou, foi uma bela palestra. Depois o professor Juarez Cirino dos Santos, hoje nós bebemos há muito tempo, a senhora é muito mais. E agora nós encerramos com muitas glórias essa noite espetacular. Ao contrário do Guto Jobim, ele já criticou as formalidades dos currículos, meu amigo Guto? Eu vou ler o currículo da professora Vera para que os alunos que nós trabalhamos aqui, que são de uma nova geração, talvez não a conheçam, e alguns estão aqui curiosos, e agora tendo a oportunidade de vê-la. Professora Vera Andrade é pós-doutora em Criminologia e Direito Penal pela Universidade de Buenos Aires, pós-doutora em Criminologia e Direito Penal pela Universidade Federal do Paraná, doutora e mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, professora titular da Universidade Federal de Santa Catarina, atua em nível de ensino, extensão, pesquisa junto aos cursos de doutorado, mestrado, especialização, graduação em Direito, e coordenadora do projeto Universidade Sem Muros. Autora de várias obras, dentre elas A Ilusão da Segurança Jurídica, do Controle da Violência, a Violência do Controle Penal, Sistema Penal Máximo versus Cidadania Mínima, Códigos da Violência na Era da Globalização, e o seu mais novo trabalho, depois do seu pós-doutoramento, Pelas Mãos da Criminologia, o Controle Penal para Além da Desilusão, que nós vamos lançar após a sua fala. Professora Vera, somos todos ouvidos. Nos brinde com a sua fala, por favor. Tayara Castelo Branco. Falarei de você na sequência. Muito boa noite a todas e todos. É uma enorme honra, uma enorme distinção estar aqui, ao lado dessa notável comunidade acadêmica. Eu quero agradecer ao Programa de Ciências Criminais e dizer da alegria com que me faço presente. Agradecer a confiança em nós depositada para esta conferência simultânea ao lançamento do nosso livro. Eu quero cumprimentar a todos de modo muito especial a professora Ruth Kauer, ao professor Álvaro Oxley, na pessoa de quem eu quero cumprimentar a todos os professores dos cursos de graduação e pós-graduação em Ciências Criminais da PUC de Porto Alegre. Na pessoa do professor Rodrigo Gringuelli, eu quero cumprimentar a todos os professores do Programa de Sociologia Política. Na pessoa do professor Juarez Cirino dos Santos, eu quero cumprimentar a todos os colegas, a toda a comunidade acadêmica, os palestrantes, os professores deste evento, aos operadores do direito, em especial aos queridos professores Juarez Tavares, Salomão Checaira. Eu quero, na pessoa da Tayara Castelo Branco, do professor Gustavo Ávila, acho que o mais novel doutor por esta casa, do Graziano, sobrinho filho, e dos meus orientandos de Florianópolis, Marcelo, Alves, Mariana, Garcia. Eu quero cumprimentar a todos os estudantes, a todos os acadêmicos, estudantes de graduação, mestrado, doutorado, desta casa e de todo o Brasil, que eu sei que se deslocaram para estar aqui conosco. Este momento é para mim, sobretudo, um ato de encontro, e de alegria por rever amigos e pessoas a quem eu tanto estimo e admiro. Eu queria iniciar dizendo a vocês, falando a vocês, Tayara Castelo Branco, dizendo da minha alegria em te rever. Eu e a Tayara nos conhecíamos, acho que unidas pela paixão, pela criminologia. Acho que fomos aproximadas pelo amor à criminologia, a geografia nos separou. Mas o vínculo que nós formamos a partir da criminologia e os laços afetivos que nós firmamos são eternos, eles se manterão para sempre. E foi empolgante ver a tua paixão pela organização deste evento, a maneira como tu abraçaste a causa deste encontro, cumprindo aquele papel que é teu, que é o papel da estrela guia. Então, professor Juarez, nenhuma novidade.
A Tayara é ontologicamente essa luz. É muito bom tê-la à frente aqui deste encontro. Eu queria iniciar também dizendo a vocês que eu prometi a mim mesma que antes da minha aposentadoria eu subiria a uma mesa para falar, a uma tribuna para falar, lançando mão de papéis, lançando mão dos meus escritos, lançando mão dos textos. E eu estou pertinho da aposentadoria e estou aqui uma vez mais cheia de papéis. Eu tenho uma hora para falar e eu tenho muitos papéis. E eu fico sempre pensando por que essa lógica sempre se repete a cada vez que eu vou falar. E agora, recentemente, eu tive uma resposta clara, contundente. Os meus escritos, eles revelam um tempo de preparação que eu faço para falar em público. Então, os meus escritos, eles são um ato de respeito às plateias que nos escutam. Eles são um ato de respeito aos públicos para quem eu falo. E eu quero dizer a vocês que, recentemente, durante uma fala, na semana passada, durante a minha fala, eu dividida entre os papéis e a minha fala, eu acabei me perdendo de mim mesma. Eu fui tomada por um surto de esquecimento. A minha memória sumiu. E eu tive repetidas vezes essa perda de memória. E eu ia e vinha no meu discurso sem saber exatamente onde eu estava. E isso nunca tinha me acontecido. E eu não conseguia sair do lugar. Então, eu quero dizer a vocês que eu estou aqui com os meus papéis, em atenção ao respeito que eu tenho por essa plateia, mas que se alguma coisa não der certo, se em algum momento a memória vai fugir, se em algum momento a minha fala ficar chata ou eu ficar repetitiva, me perdoem, tá? Eu dei o melhor de mim. E atribuir isso também ao cansaço, né, em que nós acadêmicos estamos imersos, numa academia que nos tiraniza cada vez mais, com uma cobrança eficientista e produtivista que está vindo a substituir os processos pelos produtos, a história pela matemática, e nos contabiliza estatisticamente e nos impõe uma carga de trabalho muito desumana. E eu queria iniciar fazendo esse depoimento para dizer que não é fácil ser um acadêmico, né? E que, em última instância, eu acho que o que nos motiva a fazer academia e a enfrentar e a resistir é essa crença que a gente tem, essa utopia que a gente tem de que existe uma juventude potente, que é capaz de abraçar as causas que são importantes e abraçar as reformas e transformações que o tempo presente interpela. Então, eu queria iniciar dizendo que o ato de lançar aqui esta obra tem para mim um significado muito especial. A PUC de Porto Alegre é um lugar de encontro de grandes acadêmicos, de grandes pensadores. É o encontro de uma cidade que tem um sistema de justiça que também vem produzindo desde muito tempo decisões muito especiais, decisões muito pioneiras, né? E muito do trabalho desse sistema de justiça está vinculado à formação fecunda que recebe nessa casa. Então, para mim é um momento muito especial e esta obra tem para mim um significado muito especial. Tem um significado muito especial porque ela representa, né, ela simboliza, ela retrata uma trajetória de 10 anos de trabalho meu em nível de ensino, pesquisa e extensão e ainda em vivências em processos sociais e políticos no âmbito da universidade e da sociedade brasileiras. E ela foi construída na interlocução e na troca de experiências enriquecedoras com centenas de pessoas pelo período histórico que ela cobre. Entre essas centenas de pessoas estão meus colegas, alunos, orientandos, os desmurados, familiares, amigos, cúmplices e outros que nem o nome sei, que me estimularam muitas vezes com as suas perguntas nas palestras, com seus e-mails desesperados e indignados. Portanto, pelas mãos da criminologia é escrita e vem a público a várias mãos. E a todas essas mãos, a todas essas mentes, vai o meu agradecimento. O segundo motivo pelo qual esta obra tem para mim um significado muito especial é que ela ingressa na sociedade pela majestosa
porta da coleção Pensamento Criminológico. E eu entendo que um acolhimento e uma distinção desta obra nesta coleção apenas foi possível pela generosidade de Nilo e Vera Batista Malaguti e de Renato, editor da Revan. Só esta generosidade poderia explicar que o meu modesto texto esteja do lado dos 18 títulos que o antecedem e que eu esteja ladeada com essas 18 obras, o que me coloca numa situação de enorme responsabilidade. Em terceiro lugar, esta obra foi finalizada e amadurecida, professor Juarez Cirino dos Santos, durante o meu percurso de pós-doutorado sob a sua supervisão na Universidade Federal do Paraná, e em cuja banca de qualificação pude contar com o professor Dr. Juarez Tavares. E ela vem prefaciada pelo professor Juarez Cirino dos Santos, a quem eu homenageio nesta obra por motivos que constituem a espinha dorsal da própria obra, qual seja, ela está imersa num esforço de resgatar, de reconstruir um lugar que se viu praticamente arruinado pelas avalanches dos últimos anos, do capitalismo globalizado neoliberal. Este lugar é o das teorias críticas, e, sobretudo, o das teorias críticas anticapitalistas, como é, por excelência, como foi e é, a criminologia crítica. Então, eu homenageio o professor Juarez Cirino dos Santos, precisamente porque, como digo na obra, ele é um dos principais protagonistas, como já foi dito aqui, da fundação e do desenvolvimento, tanto da criminologia crítica no Brasil e na América Latina, quanto do penalismo crítico e da política criminal alternativa de base abolicionista minimalista, que, da criminologia se derivando, ocupam o cenário da sociedade brasileira nos últimos 40 anos. Sempre na forma de resistência acadêmica e política aos sucessivos autoritarismos do controle penal. Juarez esteve presente na resistência, seja ao controle penal da ditadura civil-militar aberta, escoltado na farda da ideologia da segurança nacional, seja, Tayara, ao paradoxal controle penal da redemocratização brasileira, camuflado na farda da ideologia da segurança pública, com os múltiplos requintes da era do capitalismo globalizado, sob a revolução, a terceira revolução técnico-científica e a ideologia neoliberal, ou simplesmente capitalismo de barbárie, como vou repetir na sequência, por cujas vítimas a criminologia crítica tomou e toma partido. Eu vou dizer do Juarez o que Máximo Pavarini disse da importância de Barata para a criminologia crítica. Se hoje nós temos no Brasil uma criminologia que não seja, de um lado, unicamente biopsicológica e clínica, ou seja, positivista, e de outro lado, atuarial, administrativista, isto se deve ao empenho de intelectuais da sua envergadura intelectual, humanista e ética. E intelectual em cujo lado, ou do porte, do mesmo porte de Juarez Tavares e de Nilo Batista, que estiveram juntos com Juarez neste ato de fundação do criticismo no Brasil, a que vou me referir na sequência, e que colocaram o dedo nas vísceras do poder punitivo ditatorial. É uma enorme honra, Juarez, ter fechado uma etapa da minha trajetória acadêmica com você. Você que me apresentou, inclusive, Alessandro Barata, e eu atravessei o Atlântico para estudar com este mestre, depois de ler a tua obra. Obrigada, Juarez. Dito isto, eu volto
a obra e o seu ponto de partida, porque a minha fala, ela vai simultaneamente em atenção ao espaço que recebi nesse seminário do seu lançamento, ela vai contando, então, o que é a proposta desse esforço, né, que tem atrás de si todos os meus interlocutores de 10 anos. Esta obra, o ponto de partida desta obra é, portanto, a afirmação da necessidade de revitalização da disciplina criminologia a partir de um revisionismo contextual do que eu venho chamando de criticismo, ou do que foi o conceito e a história de crítica que conduziu a trajetória dessa criminologia, tanto no capitalismo central quanto no capitalismo periférico. A criminologia crítica é, portanto, o lugar da minha fala e a base teórica central que eu utilizo para analisar o objeto de que aqui eu trato, que é o objeto da criminologia crítica entendida como teoria crítica do controle penal. O objeto da minha obra é, portanto, a análise do controle penal à luz da criminologia revisitada no contexto do capitalismo patriarcal, especialmente neste momento de poder planetário do capitalismo globalizado neoliberal, com foco nas sociedades latino-americanas e brasileiras. E eu faço a partir de um diálogo da criminologia revisitada com as sacralizadas ciências criminais oficiais, a saber, a dogmática do direito penal, a política criminal e a própria criminologia positivista tradicional, apontando as suas formas de relação no passado e no presente, ou seja, antes e depois da criminologia crítica, antes e depois da revolução de paradigmas da qual se derivou a criminologia crítica. Na sequência, vou falar em rápidas linhas, então, sobre o que é a estrutura dessa obra, como ela se estrutura a partir dessa proposta, e depois eu vou enunciar, vou focar na questão de que revisão estou propondo e de quais os argumentos centrais que nós estamos desenvolvendo a respeito da necessidade de revitalização da criminologia crítica no Brasil. Então, eu trabalho em 4 tempos, essa obra está estruturada em 4 partes. No primeiro momento, propriamente, é a discussão da criminologia. A primeira parte se chama Criminologia, Criticismo e Crítica do Controle Penal. São os escritos, então, que discutem a construção e o sentido do criticismo e também desenvolvem a análise crítica do controle penal. É o núcleo teórico da obra. Na segunda parte, eu entro na discussão da dogmática do direito penal, né? A segunda parte se chama Direito, Justiça e Dogmática Penal. E aqui eu analiso como a criminologia crítica impactou o penalismo dogmático, quais são as consequências da criminologia crítica para o penalismo, e analiso especificamente o momento de crise e redefinição do garantismo dogmático, ou seja, eu trato de discutir aqui como a criminologia crítica desconstruiu um discurso garantista abstrato da dogmática, calcado na promessa de segurança jurídica, impondo uma redefinição do próprio garantismo. Eu sustento, então, abordo aqui aquele momento de encontro que foi o momento em que a criminologia crítica não apenas se colocou como uma ciência externa ao direito e à dogmática penal, fazendo uma crítica externa, mas em que os penalistas vieram ao encontro dos resultados da criminologia crítica, sobretudo os resultados sobre o funcionamento do sistema penal, e construíram um núcleo de convergência que foi um garantismo redefinido. Então, um garantismo pensado e praticado a partir da deslegitimação do sistema penal. E aí eu chego ao conceito de garantismo criminologicamente fundamentado.
A terceira parte da obra também para mim é muito cara, que ela sintetiza as nossas preocupações sobre o campo da política criminal. Nós discutimos também o que é a política criminal antes e depois da Revolução de Paradigmas, a política criminal a partir da criminologia crítica, mostrando que passa com ela, então, qual é seu horizonte de projeção face à crise de deslegitimação do atual sistema penal em que a criminologia o deixou. Criminologia crítica em sentido lato sensu. Nós vimos a crise do sistema penal, a crise do controle punitivo contemporâneo, entendida como uma crise de deslegitimação, mas combinada com uma crise de expansão. Ou seja, estamos em presença de um controle penal que, embora deslegitimado pela denúncia e explicitação da sua violência, segue se expandindo. Somos a sociedade do policiamento, somos a sociedade do encarceramento, somos a sociedade da criminalização. Então, aponto aqui o terreno que se cria depois da deslegitimação ou constituído nesse campo tenso de crise de legitimidade, convivendo com expansão, apontando caminhos para a transformação do sistema penal, caminhos que são tanto intrasistêmicos, dentro da dogmática disponível, dentro da constitucionalidade disponível, como caminhos extrasistêmicos que vão na direção que a criminologia aponta desde há muito tempo, que é a necessidade de construir mecanismos alternativos de controle ao controle penal vigente deslegitimado. Então, os campos que se projetam aqui são os campos do abolicionismo e do minimalismo em tensão com o campo do eficientismo penal. Essa é a discussão posta no terceiro capítulo e eu me posiciono pela necessidade urgente também de retomar a discussão abolicionista no Brasil, que é uma das discussões mais consequentes que foi deixada para trás. Porque é do interior dessa discussão que nós conseguimos produzir tensão na barbárie contemporânea. E o abolicionismo penal é ou satanizado, ou demonizado, ou esquecido, ou silenciado na sociedade brasileira. A forma como nós tratamos a literatura e o conjunto fecundo das propostas abolicionistas é altamente preconceituosa, né? É uma exclusão a priori. Na verdade, conhecemos pouco a literatura abolicionista lá e aqui no centro do mundo e aqui na periferia. E entendo que a criminologia, o casamento mais fecundo da criminologia foi com os abolicionismos. E é dali que saíram os principais projetos de transformação da violência contemporânea. E a conclusão de que essa violência não serve a ninguém. Bom, isto posto, então, a quarta parte da obra trata, se chama Empirias e Pedagogias Criminológicas e Político-Criminais, e ela vai tratar da projeção do marco teórico discutido nos momentos anteriores para questões concretas. Eu vou tratar aqui da importância da criminologia para o ensino do direito, um tema que nos é muito caro. Mariana Garcia está fazendo uma matéria sobre isso. As consequências e a importância da criminologia para a extensão universitária, as consequências e a importância da criminologia crítica, do criticismo, para a mudança de paradigma de segurança pública no Brasil. Todos trabalhos que sintetizam a minha participação em espaços sociais e políticos concretos na sociedade brasileira, né? A minha posição de docente há 25 anos, a minha posição de extensionista dentro do projeto Universitário Sem Muros, a minha posição de consultora no processo de construção da Conferência Nacional de Segurança Pública, e o livro termina de maneira muito surpreendente para alguns, porque eu estendo a análise do controle social e punitivo à questão da violência contra os animais, né? E a obra termina com a discussão da grande apartação ocidental entre os humanos e os animais, que está na origem do antropocentrismo, em última instância, que está na origem, né, da inferiorização e da violência que nós humanos vimos cometendo contra os animais no mundo ocidental, o que nos remete para ismos fundamentais da nossa sociedade, que são inclusive anteriores ao capitalismo, nos remete para a discussão do antropocentrismo como uma matriz ancestral da civilização ou da anticivilização ocidental. Fica aqui meu manifesto
contra as violências que nós não podemos mais perpetrar, nem contra os humanos, nem contra os animais. Pois bem, a obra caminha, então, da rediscussão do criticismo criminológico ao encontro do garantismo e do alternativismo, ao encontro da dogmática e da política criminal, sempre guiada pela proposta de transformação e superação do atual controle punitivo e da busca, Felipe não tinha ter visto, saudação, e da busca de uma nova integração entre as ciências criminais. Enfim, e ao cabo de toda esta narrativa, pelas mãos da criminologia, o controle penal aparece cindido entre o ilusionismo dogmático, as velhas promessas de segurança que continuam cumprindo uma função fundamental na legitimação simbólica e ideológica do controle penal, cindido entre o ilusionismo dogmático que não passa e a utopia criminológica e político-criminal. Aparece cindido entre o passado e o futuro, mediado pelo eterno presente da violência punitiva, a única que de fato é. Daí o subtítulo desta obra se chamar O Controle Penal para Além da Desilusão. Para além da desilusão, na qual me reporto ao título da obra, de uma obra anterior minha chamada A Ilusão de Segurança Jurídica, para indicar que pelas mãos da criminologia é, por um lado, um esforço de continuidade das análises que nós ali fizemos e do debate que ali entreabrimos. Mas é também, por outro lado, para indicar que é preciso ir além, tanto da ilusão quanto da desilusão, porque o ilusionismo de segurança, cuja perenidade é reveladora de sua eficácia na reprodução ideológica do sistema penal, é corresponsável pela produção de vítimas, muitas vítimas, enquanto a dogmática penal oficial segue no camarim da história, reproduzindo as teorias do crime e da pena com um nível de abstração incompatível com os resultados da criminologia contemporânea. O sistema penal segue fazendo vítimas, enquanto nós declaramos estar exercendo um garantismo da sua funcionalidade só no plano simbólico, deixando o jurista num território garantista defensivamente tautológico. Se demonstrá-lo, instaurando a desilusão, a desconstrução, a deslegitimação, constitui o território por excelência do criticismo criminológico, é preciso ir além da desilusão, tanto analítica quanto politicamente, e constituir por dentro de ambas o território da transformação. Hoje, a falta de melhor nome, nominado de política criminal ou de alternativa. Qual é o contexto? Qual é o contexto que impõe esta análise? O contexto que impõe esta análise, ele está em linhas gerais explicitadas, páginas 32 desse texto. E eu vou ler. O contexto e a problemática aqui tratados podem ser sintetizados no entrecruzamento de alguns ismos. O contexto do capitalismo globalizado neoliberal se caracteriza pelo império decadente porque deslegitimado da pena, no centro do controle social, com impacto crescentemente genocida nas periferias latino-americana e brasileira, notadamente na cruzada já denunciada aqui, da guerra às drogas e da satanização do tráfico e do traficante. Este é hoje o grande núcleo da criminalização seletiva e genocida nas sociedades latino-americanas e brasileiras. Uma guerra que não é nossa, uma guerra que pertence à geopolítica americana de controle globalizado, mas pela qual a nossa juventude pobre e negra está pagando o preço em vidas humanas despedaçadas. Estamos cotidianamente enterrando cadáveres,
por conta da criminalização do tráfico, e não há dúvida, professor Juarez Cirino dos Santos, que a luta pela descriminalização, a luta pela legalização do qualquer conduta relativa à droga deve ser a meta número 1 hoje de um programa de libertação da violência punitiva. Não há dúvida nenhuma disso. Vivemos um tempo de radicalização, tanto da demanda quanto da resposta punitiva. Essa demanda e essa resposta chamadas eficientismo penal, que reaviva histórico desperdício da teoria e da empiria acumuladas sobre o sistema penal e a prisão. Quer dizer, tudo que a criminologia crítica disse, o abolicionismo disse, e as correntes comprometidas com o projeto transformador disseram, está sendo sonegado e ou silenciado, e o extermínio continua sua marcha fúnebre. Ao mesmo tempo, vivemos o que eu já disse, o esvaziamento e a fragmentação do criticismo em criminologia, para e passo ao silenciamento, quando não satanização do abolicionismo, aparecendo o garantismo, nem sempre claro, aliado a um continuado reformismo penal, reformismo processual penal e prisional, como os grandes vencedores de um cenário de declarada crise de ineficiência do sistema penal, que, prometendo ilusória e simbolicamente resolver, cumpre paradoxalmente a função de manter e agudizar, perpetuando sintomas mórbidos. Eis-nos na periferia da modernidade, contando as vítimas do campo de concentração, difuso e perpétuo em que nos tornamos. Campo que, apesar de emitir sintomas mórbidos do próprio carrasco, pois há polícias que matam, nem todas, prisões que matam, denúncias que matam, sentenças que matam, direta ou indiretamente, aprendeu a trivializar a vida e a morte, ambas descartáveis sob a produção em série do capitalismo de barbárie, ao amparo diuturno do irresponsável espetáculo midiático, da omissão do Estado, da radical omissão do Estado e das instituições de controle. Maus tratos e penas de morte informais banalizam-se pelas mãos de carrascos periféricos, em chacinas na rua, no campo ou nas prisões. E eu lembro de Carandiru, Candelária, Eldorado dos Carajás, chacina do Pampa. Prodigalizam-se no lar patriarcal. Eu lembro de Maria da Penha. Na contraface, pelas mãos do espetáculo, banalizam-se igualmente em apenas escândalos que dão em pizzas os crimes de colarinho branco, cujos maus tratos e penas difusas e indiretas produzidos, dinheiros desviados de alimentação, creches, asilos, hospitais, estradas, são impossíveis de computar na matemática do poder, e dos quais o mensalão e seu julgamento pelo Supremo Tribunal Federal constituem uma página criminológica a ser escrita com vagar. Na contraface deste processo, movimentos politicamente progressistas, movimentos sociais progressistas, se rendem à sedução da criminalização provedora e do dogma da pena. Como chegamos a este grande consenso punitivo? Como continuamos consentindo? Quantos não anônimos precisarão morrer para demonstrar à pátria amada as indignidades do seu controle? É decisivo, portanto, desde uma perspectiva vitalista, que é mais ampla que uma perspectiva humanista, de alteridade democrática, conter e ultrapassar o agigamento exterminador do controle penal brasileiro, em nível formal e informal, especialmente nos níveis policial, prisional e patriarcal, porque, apesar de não serem em absoluto fenômenos novos entre nós, mas continuados, apresentam elementos de extrema gravidade que a análise criminológica tem captado e denunciado. Em suma, é por isso que filósofos contemporâneos de tradição marxista, como Marildo Menegas, têm insistido numa releitura do marxismo que lance luzes sobre conceitos como o conceito de barbárie, para indicar o excesso civilizacional do capitalismo.
para indicar que a barbárie não é um antecedente da civilização capitalista, mas o seu outro, potencializado de dentro das entranhas do próprio capitalismo, que se encontraria hoje na sua forma pura. É também nesse sentido que Marildo Menegar resgata o conceito de guerra civil, para designar que estamos numa guerra civil declarada pelas Forças Armadas Brasileiras, das quais o principal carrasco se chama BOP, com um excesso insuportável e o esgotamento civilizatório do capitalismo. O sistema de justiça penal, o sistema de injustiça penal e de segurança pública, formal e informal, é a face mais nua desta barbárie. E ele não resiste ao mais leve toque constitucional. Não resiste ao mais leve toque constitucional. Nós podemos dizer que bastaria o artigo 5º da Constituição Federal da República Brasileira e seu inciso 47 para demonstrar a eficácia invertida do sistema penal brasileiro. Esse inciso importantíssimo nos diz que não haverá penas de morte nem cruéis ou difamantes. A regra no sistema controle punitivo e repressivo brasileiro é a existência de torturas, mortes e penas cruéis e difamantes. Então, bastaria que os constitucionalistas resistissem para que o sistema penal brasileiro fosse colocado a nulo. Então, em síntese, estamos numa sociedade punitiva que produz um Estado punitivo amalgamados por uma mídia punitiva e que opera com um grande consenso, porque vitoriosa é a concepção de que a criminalidade é a grande inimiga do nosso tempo, a criminalidade que coloca em risco nossos bens, nosso patrimônio e os nossos corpos. O capital tem, portanto, hoje, um mega projeto punitivo, totalizador. E a academia não tem nenhum projeto coletivo politicamente instrumental para produzir tensão neste mega projeto criminalizador. Então, o argumento central que eu desenvolvo aqui é o seguinte: contra as teses de que a criminologia crítica é uma etapa superada ou passada do conhecimento criminológico, eu argumento que ela deixou, seja como movimento nas suas origens europeias, criminologia radical, nova e crítica, seja como a definição do seu objeto, do seu método, da sua identidade, seja como revisionismo a partir das suas crises, ela nos deixou um longo e irreversível acúmulo de conhecimento, do qual não se pode abrir